Oi pessoal, aqui é o Ed com mais uma aula para vocês. E hoje, nessa última aula, eu vou fazer meio que um aulão para vocês aí, porque sobrou muito tema para eu trabalhar com vocês e são temas bastante importantes para o vestibular. Pontuação, não preciso nem falar para vocês o quão importante é, né? Vai cair até inclusive na redação de vocês e isso serve até para interpretação de texto de vocês, para compreensão de texto de vocês, se vocês não souberem, né? É, pontuar direito, né? Saberem o que pontuação marca qual função sintática vocês não vão conseguir fazer uma interpretação adequada. E figuras de linguagem, caramba. Figuras de linguagem, não preciso nem dizer que é um tema super recorrente que o vestibular ama de paixão, né? E que sempre está presente em poemas, né? Em uma linguagem mais poética, em música, né? E, e até mesmo em textos em prosa, né? Em todo lugar está presente, né? Na verdade. E é fundamental, né? E tipos de discurso também é uma coisa que eu esqueci de falar e que eu vou estar falando hoje pra vocês. E vamos começar. Tá, então eu vou iniciar pela crase, né? Crase, as pessoas geralmente acham que é muito difícil, que é muito complicado, mas na verdade é uma coisa muito simples. Sério. Crase, ela vem do grego, né? Crasis, eu fiz uma pesquisa né? Que na verdade quer dizer junção, né? Fusão. E o que que é essa fusão? É a fusão, a função, boa. É a fusão de dois fonemas que são iguais. No caso, o A e o A, né? Dois As próximos um ao outro. Eles são acentuados por esse sinal grave, né? Que é a crase, justamente, né? Esse acento grave, né? Esse fenômeno da crase. E o nome do sinal é acento grave, né? O fenômeno linguístico chama crase, tá? O nome desse acento não é crase, tá? Então, é uma junção de elementos de uma mesma forma e som, no caso, né? E esse A e esse A, eles podem ser tanto... esse A aqui, inicial, ele tem que ser obrigatoriamente a preposição que a gente conhece, né? O A. E esse A aqui, ele pode ser tanto de um artigo feminino definido, né? Que é o A que a gente conhece, né? Que é o AO, né? Como pode ser tanto de um pronome demonstrativo, pode ser tanto aquele, aquela ou aquilo, certo? Ou aqueles ou aquelas, certo? Então, você, no caso aqui, se fosse aquelas ou aquilo, seria aqueles ou aquelas, certo? Ou aquilo, certo? Só exemplificando aqui. E quais são as regras, né? Eu peguei as principais, tem mais regras, claro, mas aqui é para vocês terem uma base bem sólida de como utilizar a crase, certo? É, diante. São algumas regras, mas se vocês souberem o geral, vocês pegam o restante, sério. Regras. Diante de substantivo feminino, quando a preposição a for exigida, certo? Então, por exemplo, irei à igreja, certo? Irei. Quem vai a algum lugar, né? Verbo ir, né? Quem vai a algum lugar, certo? Vai à igreja, certo? A, né? Que é a preposição exigida pela regência verbal, lembra que eu dei aula de regência? A igreja, certo? A igreja, certo? Pensa, por exemplo, se você quer deixar isso claro, troca isso, sei lá, para um substantivo masculino, supermercado, sei lá, irei ao supermercado, certo? Percebe que aqui houve a junção tanto da preposição a quanto do artigo masculino definido o. E juntos eles formam uma nova partícula, ao, certo? Assim como no acento grave da crase, certo? Então, essa é uma dica muito valiosa. Sempre quando vocês tiverem dúvida de quando usar ou não a crase, tenta trocar o substantivo feminino por um substantivo masculino aleatório, certo? Isso serve bastante. É uma dica, assim, bastante... que ajuda bastante você a ter aquele clique, aquela intuição na hora de você usar a crase, certo? Diante das palavras modo ou maneira, expressas ou não quando referentes a substantivos masculinos e femininos. Essa é um pouco mais tricky, vamos dizer assim. Tricky é tipo dificinha, sabe? Por quê? Porque moda e maneira eles podem estar implícitos, certo? E isso às vezes pode levar as pessoas a confundir, né? A achar que só porque tá um substantivo masculino lá na frente, que não utiliza a crase. Na verdade, se utiliza a crase. Por exemplo, ele leu
um texto realista a, sei lá, um autor realista aqui. Machado de Assis, né? Não, mas é que Machadão ele é muito único, né? Não sei. Então, essa de Queiroz, vai. Vamos ser um pouco menos convencionais aqui, né? Não sei se eu tô escrevendo o nome dele certo, né? Professor de português não sabe escrever o nome dos outros, né? Mas tudo bem. Finge que isso aqui tá correto, tá? Não sei se é essa a escrita correta do nome dele. Pode ser com um S no final, com um acento, né? Queiroz, né? Enfim. Ah, ele é um texto realista a essa de Queiroz, certo? Perceba que essa de Queiroz aqui, ele é um nome masculino, certo? Então, por que você poderia falar assim, professor, então por que ele não lê um texto realista ao essa de Queiroz? Né? Porque aí ficaria, daria um outro sentido à frase, né? Daria a entender que ele estaria, o essa de Queiroz estava ali na frente dele, ele estava lendo o texto pro cara, entendeu? Aí aqui não, ele está lendo um texto realista à moda de essa de Queiroz, certo? Só que está implícito, certo? Então isso pode causar uma certa confusãozinha, tá? Essa eu acho que é a única exceção, certo? Mas mesmo assim não é tão exceção assim porque tem um elemento ali que está implícito, certo? Você pode argumentar nesse sentido, certo? É uma elipse. Eu vou falar o que é elipse lá, mais na frente aqui para vocês em figuras de linguagem, certo? Agora, por exemplo, nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas, todas femininas, com seus termos em respectiva concordância. Há nomes próprios de lugar que rejeitam o artigo. Por exemplo, eu vou partir da exceção aqui, falar há nomes próprios de lugar que rejeitam o artigo. Como, por exemplo, tem uma musiquinha muito célebre que eu aprendi no ensino médio e eu quero dividir com vocês, que é assim: se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Certo? Então, assim, você vai a Curitiba, entendeu? E você volta de Curitiba, entendeu? Então Curitiba não vai crase, certo? Vai a Curitiba não, vou a Curitiba, entendeu? E a oposição dele é volto de Curitiba, você não precisa, entendeu? Não precisa. Agora, por exemplo, sei lá, acabou o coronavírus, acabou a pandemia, eu tenho dinheiro pra viajar pra fora, eu quero viajar pra fora, sei lá, vamos supor que eu vá, sei lá, pra Itália, por exemplo. Aí, né, tô chique, tô rico. Então, sonhou, né? Sei lá, vou à Itália, volto da Itália, entendeu? Então, se existe essa oposição, eu não coloquei a crase aqui ainda, tá? Volto da Itália. Então você tem que colocar essa crasezinha, esse sinal aqui pra marcar, certo? Porque é como se tivesse o artigo definido aqui na frente da Itália, entendeu? Então eu parti da exceção, né? Agora eu vou falar do exemplo de locuções adverbiais, né? Por exemplo. Esse é bem fácil, é que nem aquelas aulas que eu dei de oração subordinada adverbial pra vocês. Por exemplo, locução conjuntiva. À medida que a economia cresce, a desigualdade também aumenta. Entendeu? À medida que, certo? Essa locução aqui conjuntiva, né? Que na verdade isso daqui é uma subordinada adverbial, né? E aqui na frente eu coloquei uma vírgula porque é uma inversão sintática aqui, né? Como tem uma oração subordinada adverbial aqui na frente, você tem que obrigatoriamente colocar uma vírgula. Eu vou falar isso mais na frente para vocês em pontuação, mas já adiantando. Então, à medida que, entendeu? Ele inicia com uma preposição, né? Por ser uma locução conjuntiva, né? Também tá aqui a conjunção propriamente dita, né? Que é o que. E também tem um artigo feminino na frente do medida, certo? Por ser um substantivo feminino, certo?
Tá, bom. Diante dos pronomes demonstrativos, que é o que eu falei aqui no início que eu dei, né? Diante dos pronomes demonstrativos aqueles, aquelas e aquilo, quando os regidos de preposição a. Ah, por exemplo, se eu for dizer assim, fui àquele parque ontem. Sei lá, entendeu? Quem vai a algum lugar. Eu só tô pegando exemplo com o verbo ir hoje, que eu tô sem criatividade. Fui a aquele parque ontem. Que é a junção de elementos de mesma forma. O verbo ir, ele pede, a regência verbal dele pede preposição. Quem vai a algum lugar. O a, preposição, junta com o fonema do pronome demonstrativo e, por consequência, gera aquele, certo? Que é o fenômeno da crase também. E basicamente é isso que vocês têm que saber. Sério, sério mesmo. Não tem muito mais que vocês têm que saber. Tenta, a nível de vestibular, tenta sempre trocar que é o que eu falei, o substantivo feminino pelo substantivo masculino, certo? Por um substantivo masculino aleatório, certo? Isso quase sempre, isso cobre, tipo, 90% dos casos, sério. É uma dica, assim, muito valiosa que vocês podem tá fazendo quando vocês tiverem dúvida de quando colocar crase ou não, certo? E a musiquinha do Volto a Crase Haverá, certo? Lembrem dessa música também. Tá? Pontuação, certo? Agora a gente vai iniciar um tópico que é um pouquinho mais complicado, né? Pontuação, né? Não preciso nem explicar a importância para vocês, né? Vocês vão utilizar na redação de vocês, até nas segundas fases de vocês, né? Que vocês vão passar com certeza, né? Para escrever respostas que são mais agradáveis aos olhos dos corretores, né? Porque eles não querem lá ler um fluxo de consciência de vocês, onde vocês só saem lá escrevendo um monte de coisa sem pontuar nada, né? Pode causar um mal entendido, pode causar um desconto na nota de vocês, não é isso que a gente quer, né? A gente quer aprender como utilizar propriamente os sinais de pontuação, né? Então, tá aqui hoje você vai aprender. Então, o que é a pontuação, né? É um recurso linguístico o qual permite a ordenação lógica do pensamento, né? Então, obviamente, né? A ordenação lógica é o quê? É colocar cada coisa no seu devido lugar, né? As coisas, elas têm uma ordem, né? Principalmente a nossa língua, ela segue muito essa mesma ordem. As frases, elas têm sempre o mesmo padrão, se você for parar pra pensar. É sempre sujeito, verbo, objeto, certo? Em outras línguas tem um padrão diferente, mas na língua portuguesa é esse sempre. É a regra de ouro do português, né? É sujeito, verbo, objeto. Caso haja uma inversão sintática, que é o que a gente chama de hipérbato, que lá mais da frente eu vou mostrar em figuras de linguagem para vocês, você já pode, seriamente, pensar em colocar uma vírgula. E na maioria dos casos vocês vão ver que se coloca a vírgula, entendeu? Então, cada coisa tem que estar no seu devido lugar, entendeu? E essa é a questão da lógica, entendeu? A questão da lógica é a questão de você seguir uma determinada razão, entendeu? Para as coisas. Sacou? É para isso que a pontuação serve. A pontuação serve para ordenar as coisas de acordo com essa razão, de acordo com essa lógica do pensamento, certo? Para que as coisas façam sentido dentro daquilo que você está escrevendo e dentro daquilo que você quer passar para o seu leitor, certo? Tipos de pontuação, né? Sinais que indicam que a frase não foi concluída, que são a vírgula, o travessão, parênteses, ponto e vírgula e os dois pontos, né? Então, nesses sinais sempre, você nunca, não precisa nem falar, né? Você nunca termina a frase com esses sinais de pontuação, né? Eles sempre vão indicar algo a mais, né? Algum complemento, o restante da sua oração, o restante do seu período, certo? Algum pensamento que você quer colocar, alguma explicação que você quer pôr, certo? Então é para isso que serve. Sinais que indicam o término do discurso ou parte dele, é o ponto final, né? Não preciso nem falar, né? O ponto final, ele indica o fim de todo e qualquer período. Lembra daquelas aulas de período composto que eu falei para vocês. O número de períodos de um texto é igual ao número de pontos finais, certo? É o término do período, certo? Sinais que indicam intenção ou estado emocional. Ponto de interrogação, né? Indica dúvida, né? Ponto de exclamação indica surpresa, não sei, raiva também pode indicar muitas vezes. Reticências pode indicar apatia, pode indicar silêncio, entendeu? Então, mais raramente vocês vão ver isso numa dissertação, né? Mas vocês podem ver isso numa narração, vocês podem ver isso em
É, mais em narração mesmo, né? Em crônicas, em contos, em romances, certo? Em poesia também, vocês podem ver, né? Poesia transmite emoção, né? Vírgula, né? Já cheguei lá no final, não dei tempo nem de respirar, né? Tá, respira, vírgula. Marca uma pausa de curta duração. Por favor, não fala que vírgula é respirar, certo? Porque vírgula não é respirar, tá? Vírgula, ela segue regras, certo? Ela tem a colocação da vírgula, ela não segue esse conceito de respirar. Tira isso da sua cabeça, certo? Pode separar ou aproximar termos é, em alguns casos, né? Lê direito, né? Pode separar ou aproximar termos em alguns casos e orações em outros, certo? Então, no caso de vírgula separando termos, enumeração, primeiro caso que eu listei aqui, né? Clássico, né? Então, exemplo para vocês. Fui ao exemplo básico. Fui ao supermercado, comprei bala, refrigerante, salgadinho. Caramba. Shampoo. Shampoo é com X, né? Shampoo. Alface, sei lá, coisas aleatórias aqui. E sei lá, produto de limpeza, certo? Ponto final. E é isso aí. Eu enumerei aqui, eu listei os itens que eu comprei no supermercado, certo? Eu tô enumerando. É uma sequência em que eu vou simplesmente jogando esses elementos, né? Eu vou listando, certo? É isso. É enumeração. A vírgula serve para separar elementos enumerativos, certo? Estão sendo enumerados, certo? Vocativo. Como eu já falei lá para vocês nas aulas de análise sintática, o que é o vocativo? O vocativo, ele é um chamamento, certo? Então você pode falar assim: analisei José. Você depende dessa frase aqui, que eu tava analisando o cara, né? Eu tava lá olhando ele de cima a baixo, lá julgando o cara totalmente. Agora, por exemplo, sei lá, analisei José, já é um chamamento, certo? Você tá falando para ele que você analisou. Analisou o quê? Não sei. Entendeu? Ele fica ali subentendido no contexto de comunicação entre vocês, sei lá, pode ser um texto que o seu chefe mandou pra você e você, José, é seu colega de trabalho, e você ele falou, e aí, analisou o texto? Falou, analisei, vírgula, José, entendeu? Tipo, como se fosse, sei lá. Vocês entenderam, né? Tô contando uma fanfic aqui toda pra explicar o meu exemplo, mas tudo bem. Tá, aposto explicativo. O que é aposto explicativo? É o caso mais clássico de aposto, né? Você pode pegar, por exemplo, a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, está sob ameaça. Entendeu? O que é a Amazônia? É a maior floresta tropical do planeta, certo? E esse entre vírgulas, ele indica esse termo intercalado aqui que explica o termo anterior, o qual eu fiz menção, que é o sujeito da minha oração, né? A Amazônia, esse termo aqui ele é totalmente dispensável, né? A Amazônia, se eu quiser escrever a Amazônia está sob ameaça, tá perfeitinho, entendeu? Mas como eu quis colocar uma informação a mais, como eu quis explicar pro meu leitor o que é a Amazônia, eu tenho que colocar esse blocão aí entre vírgulas, certo? Isso é regra. Caramba, não tem um jeito mais fácil de apagar isso aqui. Tá. Inversões sintáticas, né? Que é aquilo que eu tava explicando pra vocês naquele exemplo à medida aqui, né? Sei lá. Geralmente, em casos graves, Covid-19 é tal, sei lá, entendeu?
Geralmente em casos graves, né? Aqui é um adjunto adverbial, né? Se você quisesse colocar é, isso aqui na ordem, né, normal seria o Covid-19 é letal geralmente em casos graves, certo? É sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial, certo? Ou você pode colocar também sujeito, verbo, adjunto adverbial, objeto, certo? O Covid geralmente em casos graves é letal, mas aí você teria que colocar também entre vírgulas, certo? Você ficaria assim. É letal, certo? Se você quisesse, sei lá, não sei, colocar um predicativo com próximo ao sujeito, né? Por exemplo, Ana, nervosa, saiu da sala de prova. Entendeu? Aqui, o que é um predicativo? É uma característica transitória do sujeito, certo? Ana nervosa saiu da sala de prova, certo? Se eu estivesse colocando isso como adjunto adnominal, seria uma característica permanente. Lembra daquelas aulas que eu dei pra vocês de adjunto adnominal e predicativo, certo? Então, Ana nervosa saiu da sala de prova. Qual que é a ordem normal? É sujeito, verbo de ligação, objeto, certo? Esse objeto geralmente é um predicativo, certo? Então, se fosse na ordem direta, seria saiu da sala de prova. Nervosa. Certo? Em termos intercalados, certo? Termos intercalados pode ser o quê? Por exemplo, podem ser termos em que você quer corrigir alguma coisa, quer acrescentar algo a mais, quer explicar. Por exemplo, a inflação, isto é, o aumento desenfreado de preços corrói a economia. Corrói aqui na verdade tem acento, né? A economia. Aqui não é paroxítona, né? Inflação, isto é, o aumento desenfreado de preços, corrói a economia, certo? Esse isto é um termo conclusivo aqui que está interposto, certo? Então, portanto, ele é colocado entre vírgulas. Lembra daquele exemplinho lá que eu dei do pois? Quando ele é uma conjunção conclusiva? Pois é. Pode ser também. A evidência foi encontrada. Hoje. A evidência foi encontrada hoje. Deixa eu ver. E o réu é, pois, culpado. Certo? E o réu é, pois, culpado. Né? Aqui tem uma vírgulazinha porque é o sujeito de oração diferente. Lá que eu falei pra vocês na aula de oração das coordenadas, lembra? Então, a evidência foi encontrada hoje e o réu é, pois, culpado. Certo? O e, ele pode... você coloca a vírgula antes dele se os sujeitos das orações forem diferentes, certo? Das orações coordenadas forem diferentes. O réu é, pois, culpado, certo? Deixa eu ver. De termos suprimidos, né? Esse daí é mais... Isso daí diz respeito às elipses, que eu vou falar mais na frente pra vocês, né?
por exemplo, é fácil. Maria pediu. Ah, não, sei lá. O sorvete de Maria era de chocolate. E o meu de menta, sei lá. Essa vírgula aqui. O que essa vírgula aqui tá marcando de termo que foi suprimido? Sorvete, né? O sorvete de Maria era de chocolate e o meu sorvete era de menta, certo? Então, essa vírgula aqui ela tá marcando uma supressão, né? Uma condensação que você deu, um termo que ficou subentendido, né? Que já foi citado, né? Vocês vão ver que isso daqui, além de ser uma elipse, é uma zeugma, porque eu já citei esse termo, né? Então, é isso. Também pode ser... deixa eu ver aqui mais alguns exemplos. Zeugma, deixa eu ver. Não, agora é de elipse, né? Veio linda e dançou maravilhosamente, sei lá. Certo? Ela veio, certo? Também, aqui é um sujeito oculto aqui, né? Então, no caso aqui, caso de sujeito oculto também, né? Não, mas aí eu tô... Ai, esquece, eu tô falando de elipse, né? Na verdade eu tô falando de vírgula. Desculpa, gente, ignora. Tá, desculpa. Tá, caso de vírgula separando orações, no caso, né? Então, orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? Então, a gente vai falar agora das coordenadas sindéticas. As coordenadas sindéticas, elas são o quê? Aquilo lá que eu falei pra vocês. Elas podem ser aditivas, alternativas. Então, eu tô tentando lembrar de cabeça aqui. Aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e tem mais uma agora aqui. Explicativas, certo? Tá vendo? Lembrei de todas de cabeça. Então, você tem que lembrar, né? Você é professor. Então, elas são separadas quase sempre por vírgula, certo? Por exemplo, ele foi bem, mas não conseguiu êxito, certo? Esse mas aqui marca a oposição, né? Poderia ser um e aqui também com valor adversativo, né? Ele foi bem e não conseguiu êxito, certo? O e também, a vírgula é colocada antes dele caso o e tenha valor de oposição também, tá, gente? Esqueci de falar isso. E também, além de ter um sujeito diferente, né? E também orações assindéticas, né? Sei lá. Nasceu, viveu, morreu, certo? São orações de verbos intransitivos e são orações assindéticas, certo? Porque elas são ligadas meramente aqui por nenhuma conjunção, então são somente separadas por vírgula, certo? Subordinadas adjetivas explicativas. Então, subordinadas adjetivas explicativas. É aquilo que eu falei pra vocês antes, né? Tem aquela diferença entre oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa. O que a adjetiva explicativa faz? Ela dá um sentido genérico para aquilo que ela está qualificando, certo? E a adjetiva restritiva, ela dá um sentido exclusivo, certo? Você é único, certo? Ele te restringe, certo? Para estar no próprio nome, certo? Por exemplo, a menina que era muito esperta enganou o criminoso. Sei lá. Certo? A menina era muito esperta, certo? Indiscutivelmente, né? Não.
Aquilo que eu tava falando é. Em relação. Aqui, no caso, se eu colocasse aqui. Vou dar um exemplo aqui sem vírgula, né? A menina que era muito esperta enganou o criminoso. Certo? Aqui tá subentendido que, tipo, tem mais de uma menina na jogada. Entendeu? Essa característica aqui, ele tá dando exclusivamente a essa menina. Entendeu? Essa característica marca ela, entendeu? Agora, a menina que era muito esperta enganou o criminoso. Aqui só tem ela na jogada, percebeu? Aqui só tem ela e ela, como ela era muito esperta, enganou o criminoso, certo? Aqui eu estaria dando uma oração adverbial, né? Como, né? Seria uma explicativa ainda, certo? Uma explicativa não, uma causal. Caramba. Nossa, eu tô ótimo hoje. Tá, casos de vírgula separando orações. Então já falei da adjetiva explicativa. Da subordinada adverbial agora. É o exemplo que eu já falei lá no do a medida aqui, né? Eu vou dar outro exemplo. Sei lá, o aquecimento global é uma realidade, segundo a maioria dos cientistas. Pronto. Aqui é a oração principal, né? O aquecimento global é uma realidade. E segundo a maioria dos cientistas, aqui. Não, aqui eu teria que colocar um verbo aqui, né? Pra dar uma oração. Aqui é meramente uma adjetiva adverbial, né? Toda oração tem que ter um verbo, né? Der. Básico, né? Segundo a maioria dos cientistas, ela teoriza, diz. Segundo sei lá. Não, ficou estranha essa frase. Vamos reformular. Deixa eu ver. Tá. Como a bolsa caiu, o dólar subiu. Certo? Aqui é uma adverbial. Além dela, você pode justificar aqui, além de ser uma inversão sintática, né? Como a bolsa caiu, o dólar subiu, né? Aqui é uma oração adverbial causal, né? Como como é que ele estabelece uma relação de causa e consequência com o fato do dólar ter subido, certo? E reduzidas na ordem inversa também, né? Vamos ver. Ao adentrar o recinto, percebeu que estava sendo vigiado. Ao adentrar o recinto. Assim que adentrou o recinto, certo? Você percebe aqui que é uma oração adverbial temporal, certo? Assim, no momento que ele entrou, certo? Então, como ele está reduzido e na ordem inversa, aqui você também tem que colocar uma vírgula, certo? É bem simples, né? Tá, não se separa. Básico, né? Sujeito de predicado. Isso nunca vai acontecer, certo? Porque elas têm uma ligação lógica, né? Elas têm... Percebe que em pontuação, geralmente, você dá pausa para colocar uma explicação, entendeu? Para interromper um pouco o fluxo lógico, certo? Agora, se o fluxo lógico meio que ele tá fluindo, entendeu? Você não tem necessidade de separar, certo? Como, por exemplo, em sujeito predicado, né? Sei lá, João
comeu a maçã. Você não vai colocar uma vírgula aqui. Você vai colocar João, vírgula, comeu uma maçã. Entendeu? Ponto. Tá errado. Você poderia falar João, vírgula, comeu a maçã. Daí estaria implícito que você estaria conversando com ele, certo? João, você estaria fazendo uma pergunta pra ele, certo? Aí você poderia colocar. Do contrário, se isso aqui no caso é um vocativo, tá? Não é sujeito. Mas se isso daqui não tiver, se isso aqui for o sujeito, se ele for o sujeito, então não. Entendeu? Verbo de objeto também não pode. Adjunta de nominal de núcleo, certo? Sei lá. E nome de complemento nominal. Tenho certeza do sucesso. Certo? De todos, sei lá. Aqui é o complemento nominal, né? Tenho certeza do sucesso, né? Não, aqui não. Peraí. Não, aqui seria posse, né? Sucesso de todos. Não, mas tá vendo? Até o professor não sabe as coisas. Meu Deus do céu. Tenho ojeriza, um termo. A aranhas. Ojeriza é um substantivo repulsa, né? Tenho repulsa a aranhas, poderia ter escrito aqui, né? Aqui um nome, né? E é um substantivo, né? É abstrato. E aqui como tem a e essa ojeriza é direcionada às aranhas, então é o complemento nominal, né? Você não vai colocar uma vírgula aqui, né? Não existe isso. Tem ojeriza a aranhas, certo? Isso não existe. Sei lá. Era Carla, sei lá. Você não vai também colocar isso aqui entre vírgulas. O nome que aqui é uma adjunta de nominal, né? O nome aqui no caso é o núcleo, né? Você não vai colocar o nome do bebê era Carla. Não, isso não existe, certo? Você sempre vai conectar o núcleo do sujeito com os seus acessórios, né? Com seus adjuntos adnominais, certo? Tá. Os sinais importantes. Reticências, né? Indicam pensamento incompleto, omissão de parte de um texto, interrupção da fala ou do pensamento, hesitação da personagem, interrupção da narrativa a fim de que o leitor preencha lacunas com a imaginação. Por exemplo, sabe o que? Entendeu? Aí é como se você estivesse dando uma pausa pra falar, entendeu? Você estivesse ainda pense no personagem de uma história, ele quer iniciar um diálogo com alguém, ele fala, sei lá, sabe? Entendeu? Ele tá querendo iniciar um diálogo, certo? Então aí seria mais ou menos um uso da reticências. Parênteses. Indicam principalmente um comentário, uma reflexão, uma informação acessória, uma explicação, uma observação, uma nota emocional. Certo? Caramba, meu mouse caiu. Putz, grila. Tá? Pode ser... os dentes do monstro, e eram muitos, me amedrontavam. Certo?
Deixa eu ver. Travessão. É indicado para introduzir o discurso direto, isolar palavras ou frases, realçar uma conclusão ou substituir as vírgulas em frases e expressões de caráter explicativo, sobretudo se o período já contiver um bom um número de vírgulas. Se vocês quiserem... isso é uma dica muito boa para redação. Se vocês quiserem evitar sempre essa repetição de vírgula e dar um sinal claro para o seu corretor de redação que você quer introduzir um bloco ali no meio que é explicativo, usa vírgula, certo? Você evita a repetição desnecessária, por exemplo. Sei lá, se você tá numa redação, tipo... sob essa ótica... esse é um conectivo que eu usava muito quando eu fazia redação. Sob essa ótica... sei lá, um tema de redação aqui qualquer. Sei lá... Publicidade infantil. Crianças... sei lá... a legislação contra publicidade infantil na França, sei lá, país de grande expressividade econômica, sei lá, vamos supor que você está falando do aspecto econômico, né? Sei lá. É altamente restritiva, entendeu? Você quer falar que, sei lá, que publicidade, proibição de publicidade infantil não faz mal para a economia, sei lá, que como algumas pessoas podem argumentar, você poderia falar, dar um exemplo da França, entendeu? Sob essa ótica, a legislação contra a publicidade infantil na França, país, como você já colocou uma vírgula aqui, você não quer colocar isso aqui entre vírgulas, porque senão você acha que vai ficar muito confuso para o seu coletor, coloca isso aqui entre travessões, certo? É uma maneira bem útil, certo? E o travessão, como a gente vai ver lá na frente, ele marca o discurso direto, né? Ele marca... Caramba. Ele marca a fala dos personagens, né? De onde você tirou isso? Sei lá. Do Bosque Encantado. É claro. Entendeu? Aspas. Marcou o início e o fim de uma citação, indicam estrangeirismos e neologismos. O que é estrangeirismo e neologismo? Estrangeirismo é alguma coisa palavra que não existe na língua portuguesa, né? Que é alguma palavra importada de outra língua, por exemplo, ready-made, por exemplo, se você quiser colocar num texto, por exemplo, falar de dadaísmo, né? Que tem bastante ready-made, né? Você faz assim, ready-made, entendeu? Neologismo é o que? É palavra criada, né? Por exemplo, você quer falar... tinha o Guimarães Rosa, né? Ele tinha bastante neologismo na literatura dele. Deixa eu lembrar de alguma coisa aqui. A menina andorinhava pelos cantos. Certo? Sei lá, ela voava que nem uma andorinha, sei lá. Eu lembro que eu li um termo desse uma vez no texto do Guimarães Rosa e eu nunca esqueci. Então, é assim. Enfatizam o valor significativo de uma palavra, indicam ironia, né? Isso é bem famoso também, né? Quando você quer fazer uma ironia, você faz até o sinalzinho de aspas no ar, né? O tata, né? 2 pontos. Introduzem o discurso direto, comentários, esclarecimento e remuneração. Então, isso também é bem proeminente em narração, né? Quando você tem, por exemplo, um narrador que é em terceira pessoa e ele quer pontuar que os personagens vão falar e ele quer introduzir um discurso direto, ele fala, ela disse, vamos comer pizza. Entendeu? 2 pontos ele sempre introduz isso. E também, como a gente já viu antes também, lembra da aula de oração subordinada, substantiva? Então,
Meu desejo é esse. Que você seja o melhor do mundo. Sei lá. É uma oração substantiva positiva, certo? Oração subordinada substantiva positiva. Substantiva positiva é sempre fácil, né? Porque quase sempre tem os dois pontos, né? Ponto e vírgula. Aí é um pouquinho, acho que é um pouquinho mais complicado, não. Na verdade, ela separa orações de mesma natureza que possuam certa extensão e separa partes dos períodos que se apresentam subdivididas por vírgula, né? Então, você pode colocar também aqui, sei lá, se uma oração já tem bastante vírgula, né? Você também pode colocar, tá colocando ponto e vírgula, né? Sei lá, na frente da câmera fotográfica, vírgula. Ninguém precisa nos dizer para sorrir. Ponto e vírgula. Espontaneamente simulamos a felicidade. Entendeu? Pode ser isso. Também pode ser. Deixa eu ver. Caramba, tá muito escuro aqui no meu quarto. Pera aí que eu vou acender a luz. Ai, caramba. E eu não consigo ler um pouquinho das minhas anotações que eu coloquei aqui. Tá, então. Separa orações em certa extensão, né? E separa partes do período que apresentam subdivididas por vírgula, né? Que é o que eu falei aqui, né? E tá. Sei lá, você quer separar também orações que coordenadas que tenham, sei lá, sujeitos diferentes. Eu sou o senhor do meu destino. A felicidade é uma dádiva. Certo? São orações coordenadas. Figuras de linguagem. Então agora a gente vai falar, né? Eu já falei de pontuação. Deixa eu ver se só o seu vídeo tá ficando um pouquinho extenso. Não tá tão extenso quanto eu esperava, não. Figuras de linguagem. Denotação e conotação. Então, a gente vai falar sobre denotação e conotação, né? Lembra de signo e significante? As primeiras coisas lá que eu falei na aula, né? De língua e linguagem, né? Que toda coisa ela tem um signo e um significante, né? O signo, na verdade, é aquilo que simboliza, né? E o significante é aquilo que confere o significado em si, né? Então, essas duas coisas associadas, elas produzem o nosso entendimento com relação ao redor do mundo, né? Mas então, um signo, ele pode ter várias significações. Não é o signo do horóscopo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, um signo, né, que é um símbolo, uma palavra, né, uma junção de fonemas, né, de letras, ela pode ter vários significados, né? Como, por exemplo, sei lá, pega uma palavra bem simples, cachorro, por exemplo. O meu cachorro comeu ração. Tá? Aqui eu estou dando o significado literal dele, né? O significado do dicionário, né? Cachorro, né? O animal de quatro patas canino, né? Mamífero, bababá. Vocês conhecem, né? Vocês devem ter um em casa provavelmente também. Tá, agora, por exemplo, se eu falar assim, o meu namorado é um cachorro, já muda o tom, percebe? Eu já estou conferindo um outro significado que vai além daquilo que a gente concebe originalmente para a palavra cachorro, certo? Esse cachorro aqui quer dizer o quê? Meu namorado é um cafajeste, meu namorado é um canalha, certo? Então, essa é a diferença entre denotação e conotação, certo? Denotação, ela é literal, ela é certinha. Pensa naquela pessoa certinha, né? Ela sempre quer colocar as coisas do jeito que elas são, certo? Ela sempre quer que as coisas estejam no lugar do jeito que elas são, entendeu? E cachorro é o cachorro, ponto.
entendeu? Agora, meu namorado é um cachorro, você não vai falar que você namora um cachorro, né? Pelo amor de Deus, você não vai falar que você, sei lá, tá cometendo zoofilia, né? Se você for o certinho, ele entenderia isso, né? Mas na verdade não é isso, entendeu? O conotação, ele é mais aberto, ele é aquela pessoa mais que tem mais imaginação, entendeu? É aquela sua amiga, sei lá, iludida, entendeu? Pensa nele como se fosse assim, entendeu? É aquela sua amiga que vive sonhando acordada, entendeu? Então essa é a conotação, entendeu? Ela expande os horizontes, entendeu? Ela permite múltiplas formas de significado para um signo, entendeu? Que é a questão da polissemia, né, também, que é quando um signo pode ter vários significantes, né? Então é isso. E é isso que abre espaço para as figuras de linguagem. Figuras de linguagem, na verdade, ela é o que? Elas são recursos linguísticos por meio dos quais as pessoas elas dão vida à própria linguagem, né? Elas dão um sentido mais até poético para a própria linguagem. Que poético vem o quê? De poiesis. Poiesis vem do grego, quer dizer o quê? Trabalho, entendeu? Na verdade, então, é um trabalho com a linguagem, é um jogo com a língua, percebe? Então, nós temos três tipos de figuras de linguagem. As figuras ligadas ao aspecto semântico, que é o aspecto, lembra que eu falei para vocês, de significado. As figuras ligadas ao aspecto sintático, que lembra que eu falei para vocês de sintaxe. Sintaxe é o quê? É o estudo da relação entre os termos dentro de uma oração, certo? Ou dentro das orações dentro de um mesmo período, entendeu? É de termos dentro de um determinado contexto. Você estuda o quê? Relações, entendeu? Sintaxe, pense em sintaxe, pensou em relação, certo? E figuras ligadas ao aspecto sonoro, que eu não preciso nem dizer que é som, né? Pelo amor de Deus, der. Então tá. Som lembra do quê? Fonema, né? Do jeito que a gente pronuncia as palavras. Então, figuras ligadas ao aspecto sonoro, né? Elas são bem straightforward, né? Straightforward, são bem diretas, né? A literação é o que é? É repetição de fonemas consonantais, que é quando você tem, durante um texto, sempre aquele mesmo som, né? Sei lá, sei lá, entendeu? As figuras ligadas ao aspecto sonoro, elas conferem musicalidade ao texto, né? Elas conferem tem muito em poesia, né? Em poesia e em música, né? Música principalmente, né? Porque ela confere um, um sentido de harmonia ao texto, né? De rima mesmo, né? De agrabilidade aos ouvidos, né? Ele é agradável aos ouvidos, né? Em alguns casos. Em outros pode até ser que seja desagradável, no caso da cacofonia, né? Então, assonância. Repetição de sons vocálicos. Onomatopeia, imitação de sons produzidos por objetos, animais e fenômenos naturais, né? Que é aquela coisa que a gente vê muito em quadrinhos de bis, se vocês gostam de ler, sei lá, Marvel ou DC, não sei qual a preferência de vocês, né? Eu preferencialmente prefiro DC mil vezes, tá? Apesar dos filmes da Marvel serem muito melhores. Mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito para discutir sobre isso. Então, a onomatopeia é isso, entendeu? Elas propõem imitar sons, certo? E a paronomásia é o famoso trocadilho que a gente conhece, né? É a aproximação de parônimos, palavras de sons parecidos, certo? Parecidos, como por exemplo, emigrante, imigrante, retificar, ratificar, entendeu? Essas coisas. Mas tem significados completamente diferentes, como vocês veem lá nas aulas de geografia com vocês, não sei qual professor de geografia de vocês, mas ela provavelmente deve ter falado de imigração para vocês, né? Imigrante é o quê? Aquele que imigra, que vem para dentro do país, né? E emigrante é o quê? É aquele que sai do país, né? Tem uma grande diferença. Você vê aí, mudou uma letrinha, mudou o significado, né? São palavras parônimas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplinhos, né? Eu coloquei um trechinho aqui de um poema, né? Putz, eu não lembro agora do nome do poeta, caramba. Mas ele é um poeta simbolista, tá? E no simbolismo, lembra, vocês devem estar estudando em literatura, né? Que o simbolismo é um movimento que gosta muito dessa coisa do som, né? Da música, da musicalidade. Musicalidade é muito importante pro simbolismo. Por quê? Porque no simbolismo a musicalidade ela gera o quê? Ela gera sugestão, ela gera essa coisa da sensação, entendeu? Essa coisa do meio que mística, entendeu? Meio que até pense em música ambiental até, nessa coisa da sensação, né? Da não sei, é quase que uma coisa meio até sei lá, pensa naquela coisa meio, não sei, de yoga, sei lá, essas paradas assim, não sei, sei lá. Tá,
Pra quem curte espiritualidade, essas coisas assim, não sei, talvez caiba, não sei. Daí, então, tá, para de falar besteira. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam os velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Você percebe que ele tá sempre repetindo assim. Percebe que esse V parece como se fosse tipo. Como se eu tivesse, sei lá, tocando um violão mesmo, né? Como se fosse uma coisa mais musical, né? Então ele tenta dar essa coisa da sugestão, essa coisa da ideia, da musicalidade, certo? Então aqui é um exemplo óbvio de. Caramba, eu não sei nem mais onde está o slide. De aliteração, né? De repetição do fonema consonantal, dessa consoante que é o V, né? Tá. Exemplo de assonância. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas, certo? Tem esse E, EA, 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 né? Você percebe que tem sempre essa repetição desses mesmos fonemas. Como tem sempre essa repetição desses fonemas vocálicos, é um exemplo do quê? De assonância, né? Eu até coloquei aqui, né? Mas eu não coloquei nos outros, ficou estranho. Tá, tira isso daqui. Uh, então, se eu quisesse colocar, ficaria até uma musiquinha, né? Lá o tempo espera, lá é primavera, sei lá, tô inventando, não sei. Eu acho que isso é uma música, muito provavelmente, não sei. Mas fica aí uma melodia, né? E aqui eu peguei um quadrinho da Turma da Mônica, eu adoro a Turma da Mônica, né? Gostava muito quando eu era pequeno e acho que eu gosto até hoje também. Acho que eu pararia pela Turma da Mônica também, eu acho muito divertido. Daí, tem essas onomatopeias, né? Poft, né? Como se ela jogou aqui o Sansão na cabeça do Cebolinha e do Cascão, né? Percebe? Estão aqui todo machucado, bem feito. Hahaha. Né? São chatos, né? Deixa eu ver, tem aqui como se ela estivesse jogando o bichinho, né? Aqui, obviamente, é o exemplo do quê? De onomatopeia, né? Aí aqui eu criei aqui uma coisa, né? Eu pesquisei na internet alguns parônimos, né? É aqui eu criei um versinho, né? Dois versos, na verdade, né? Caramba. O crime flagrante é que eu me envolvo no seu perfume fragrante, enquanto nós suamos e soamos como dois amantes. Veja só. Então, flagrante e fragrante, né? E suamos e soamos, certo? Suamos de suar, né? De glândulas sudoríparas ali trabalhando a todo vapor. E soamos de soar, né? De som, né? De aos ouvidos, né? De audição. Né? Flagrante aqui de flagrar, né? De pegar no flagra, né? E fragrante aqui de fragrância, de cheiro, né? De odor, né? Então aqui é um exemplo de trocadilho, né? De paronomásia, né? Aqui um exemplo poético, né? Tá. Agora a gente vai falar um pouco de figuras ligadas ao aspecto sintático, né? Então, as figuras ligadas ao aspecto sintático. Tá, agora eu vou precisar de exemplo porque esse é um pouquinho mais complicado. Tá? Então a gente vai falar aqui primeiro de silepse, né? A concordância se dá a partir da ideia. O que isso quer dizer, né? Que na silepse ele não está preocupado com a aparência das palavras, né? Ele está preocupado, essa figura, né? Ela, né? A figura, né? Ela está preocupado com que a palavra ela transmite, né? Então, em casos de silepso de número de gênero, de número de pessoa, ela pode muitas vezes transgredir essas regras para concordar com essas ideias, entendeu? Não deixa de ser uma concordância também, né? Uma concordância de ideia, né? Deixa eu ver aqui. Concordância de gênero, por exemplo. Sei lá, você tá lá na frente do juiz e o juiz é um homem, né? Na maioria das vezes é um homem, né? Vossa Excelência. O professor de vocês sabe escrever. Vossa Excelência está cansado? Não? Sei lá, se você. Sei lá, ele tá, sei lá, passando uma aula no meio do tribunal e tá quase caindo, coitado. Daí você fala isso pra ele, né? Vossa Excelência está cansado, não? Então, esse Vossa Excelência aqui é feminino, né? Um pronome de tratamento, né? Feminino. Mas cansado é masculino, né? Então aqui ele está concordando com o gênero dessa Vossa Excelência, né? Desse juiz, né? Ele não está concordando com o pronome de tratamento, né? Então é uma silepse de gênero, certo? Concordando com a ideia. Se for uma silepse de número,
Que é aquele. Eu já dei um exemplo de silepse de número na aula de concordância, né? Ah, a metade dos alunos vieram à aula. Metade é singular. Perceba que ela é o núcleo do sujeito, né? Mas o verbo está no plural. Então, o certo aqui, certo se não fosse uma silepse, né? Porque metade aqui ela transmite a ideia de plural, né? É, os alunos vieram à aula, né? Certo? Então, aqui seria, no caso, uma silepse de número. Se fosse uma silepse de pessoa, certo? Nós, brasileiros, somos muito acomodados, certo? Aqui, não, nós brasileiros aqui tá como se fosse tá concordando com o pronome, né? Os brasileiros somos, certo? Os brasileiros somos muito acomodados, certo? Perceba que aqui, né, tá um substantivo no plural, né? Se aqui se eu quisesse concordar, os brasileiros são, né? Aqui eu teria que colocar eles como se fosse terceira pessoa, né? Ou se eu tivesse que falar na segunda voz, brasileiros, sois muito acomodados, mas só que ninguém fala assim, né? Então, os brasileiros somos muito acomodados. Perceba que esse somos aqui ele quer se incluir, né? Eu também sou brasileiro, eu também quero falar dos brasileiros, né? Mas aqui eu quero conferir um certo distanciamento também. Eu quero é meio que um meio termo, né? Ele quer falar dele mesmo também, ele quer se incluir, mas ele quer também dar um certo distanciamento, né? Sei lá se ele quer falar de uma em comparação com outros países, não sei, sei lá. Mas ele quer dar um efeito de um distanciamentozinho. Os brasileiros somos muito acomodados. Isso é uma silepse de pessoa, certo? Que aqui é um termo aqui que está na terceira pessoa do plural e o verbo está na primeira pessoa do plural, certo? Anacoluto, quebra, ruptura sintática, né? A, é como se fosse a reticência na forma de figura de linguagem, né? A reticência ela faz o quê? Ela marca uma quebrada, né? O anacoluto também. O anacoluto, você tá no meio da frase falando uma coisa, do nada ele pá, entendeu? E essa ruptura, ela também ela é acompanhada por uma vírgula, muitas vezes. Como, por exemplo, a peça de ontem. Você deveria ter vindo. Perceba que aqui eu não coloquei uma crase, né? Você deveria ter vindo à peça de ontem, né? Eu só coloquei você deveria ter vindo, né? Ele veio, né? Na verdade, o verbo vir, ter vindo. Aqui eu coloquei não coloquei o verbo ir, né? Eu coloquei o verbo vir, né? O vir, ele é intransitivo, né? A peça de ontem, você deveria ter vindo, né? Então aqui, isso marca uma quebra sintática, certo? Perceba que é só um sujeito, né? E aqui eu já quebro, introduzo uma oração totalmente diferente, certo? É tipo, quebrou totalmente aquilo que eu tava falando antes, entendeu? Então isso é uma figura sintática, é o anacoluto, certo? Se isso aqui fosse uma crase, ó, perceba a importância da crase, né? Se isso aqui fosse uma crase, isso aqui seria o quê? O, um adjunto adverbial, né? Mas não é. Se fosse um hipérbato. É uma inversão sintática dos termos da oração. É o que eu estava falando ontem, falando ontem não, falando lá em pontuação, né? É sempre uma inversão dos termos da oração, né? Da ordem natural, né? Isso já dei exemplo pra caramba, só que né, não vou perder muito tempo com isso aqui. Anáfora. Repetição de palavra ou expressão no início de uma frase ou de um verso, certo? É sempre a repetiçãozinha, né? Da mesma palavra, sei lá. Eu tô com um livro de poesia que eu vou copiar dele.
deixa eu ver o exemplo aqui. De repente, ele já está entregue. Finge que isso aqui é um poema, tá? De repente, um trecho de um poema. A linha entre intimidade e estranheza se alarga. De repente, boa. De repente. Percebe? Vocês entenderam a ideia, né? Ele fica repetindo as coisas no início de uma frase ou um verso, como se fosse para dar ênfase, né? Como se fosse para criar até um eco poético na nossa cabeça, né? Essa coisa do tá, 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 como se ele estivesse batendo na mesma tecla sempre, né? É um recurso enfático, né? De figura de linguagem, de figura sintática, tá? Pleonasmo, né? Redundância de ideias. Pode ser enfático ou vicioso, né? O enfático ele pode ter até dar um sentido poético para as coisas, né? Eu poderia falar. Vi com os olhos que outrora não via. Sei lá, se fosse um poema, né, no caso aqui. Aí seria um recurso enfático, né? Ele é que dá ênfase nessa coisa da visão, quer dizer de mudança, né? Ele não via de um jeito, mas passou a ver de outro, né? Agora ele pode também ser vicioso, né? Como por exemplo, se vocês falarem certeza absoluta. Certeza absoluta é pleonasmo, tá, gente? Toda certeza é absoluta, certo? Se você tem certeza, você tem 100% de certeza, né? Você tem certeza, você tá certo que aquilo é verdade, né? Ou mentira, não sei, né? Você tem segurança da veracidade ou da falsidade daquela informação, né? Vamos ver. Não sei. Hemorragia de sangue. Que é aquela coisa clássica de que a gente sabe, né? Subir pra cima. Entrar pra dentro. Sair pra fora. Descer pra baixo. Sol quente. Né? Certo? Polissíndeto. Repetição de uma ideia coordenativa. Certo? De uma ideia, não. Conjunção coordenativa. Pode ser eu gritava, chorava, e ria, e me acabava. Tá, 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 sei lá. Entendeu? É sempre essa repetição, certo? Dessa conjunção coordenativa, né? No caso aqui é o E, né? Quase sempre é o E, tá? Assíndito, sucessão de coordenadas assindéticas. Pode ser. É aquela coisa lá que eu falei, né? Entrou, sentou, comeu. Arrumou-se, vestiu-se. Saiu. Entrou, sentou, comeu, vestiu-se, saiu. Certo? É uma progressão de ideias, né? Aí. E é uma sucessão. É uma sucessão temporal de ideias, né? E é uma sucessão de coordenadas assindéticas, né? Perceba, eu coloquei todas com um verbo intransitivo, né?
Não, se bem que comer. Tá. O sentido de se alimentar ele pode ser sim, intraditivo. Tá, enfim, eu tô aqui pensando comigo mesmo. Tá, elipse, omissão de palavras ou expressões. Observação zeugma, que é o que eu falei antes, né? Aquele exemplo que eu dei do sorvete, né? O sorvete de Maria foi de chocolate. O meu de baunilha. Certo? Aqui, isso marca uma elipse, né? Uma omissão do termo sorvete, né? O sorvete o sorvete de Maria foi de chocolate e o meu sorvete foi de baunilha, certo? O meu sorvete foi de baunilha, certo? É um zeugma aqui no caso, né? Quiasmo, né? Ocorre quando o termo de primeira posição vai para a de segunda e o de segunda para a primeira, né? Por exemplo, pode ser assim. Caramba. Do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Certo? Isso é um quiasmo, né? É uma inversão. Trabalho antes estava aqui, casa estava aqui, eu só troquei, né? É uma pessoa que trabalha muito, né? Do trabalho de casa para o trabalho, né? Tem esse troca-troca, né? Apóstrofe, chamamento do receptor da mensagem, uso de vocativo, né? Quando você vê aquela coisa, né? Ó, você começa com ó, né? Ó céus, onde está aquelas cantigas de amigo, né, do trovadorismo, né? Onde está o meu amigo, né? Se ela tá chamando, né, para uma entidade superior, ó céus, ó musas, me inspirem, ó, entendeu? Isso caiu uma vez na FUVEST, velho. É uma coisa que todo mundo fala, isso aí, mas caiu, certo? É um chamamento, certo? É uma evocação de um é, uso de vocativa, né? Obviamente, né? Mas é evocar ser quase de um ser divino superior, né? Vamos ver. Figuras ligadas ao aspecto semântico agora, né? Agora é um pouquinho mais complicado, eu acho. Porque assim, tem. é, a comparação é mais fácil, né? É a mais no-brainer, vamos dizer assim, né? A comparação é o quê? É aproximação de, né, associação entre dois seres diferentes que apresentam algo em comum, né? Presença de condição comparativa, que é o quê? O como, né? Óbvio. Então, você pega dois termos de universos diferentes, né? Ou, sei lá, com identidades diferentes e você aproxima, né? Você tenta estabelecer algo em comum entre eles, né? Um aspecto em comum, né? Por exemplo, seu corpo é como um violão. Certas curvas de um violão, né? Aqui ele está estabelecendo comparação entre o aspecto do corpo, né? Das curvas do corpo e do violão, né? No caso, as curvas, né, do violão, né? Uma mulher voluptuosa, né? Metáfora. A metáfora, ela é uma comparação implícita, né? O que é uma comparação implícita? Uma comparação implícita é aquilo que fica no ar, né? Fica sujeito à sua imaginação, né? O que é comum aos dois seres comparados é omitido, né? O termo real pode estar omitido ou não. Então, como você fala,
O seu corpo é um violão? Você pode, sei lá, estar falando da forma do corpo dela. Você pode estar falando, não sei, da. Que mais ele poderia estar falando? Da musicalidade do corpo da pessoa, sei lá, se a pessoa for uma dançarina, não sei, alguma coisa assim, sabe? Se a pessoa for. ah, sabe, tão linda que ela parece um violão, né? Que se for, sei lá, um violão bonito, né? Essas associação entre beleza e música, música e arte, né? Essas coisas assim, né? Uma coisa meio poética, né? Então, metáfora, não preciso nem falar, é utilizado muito em poesia, né? Porque é realmente algo que abre bastante asa para a imaginação e para a interpretação, né? Catacrese é uma metáfora incorporada à língua pelo uso, né? Que é aquilo que a gente já conhece, né? Uh, tá na nossa língua cotidiana. Asa da xícara, braço do sofá, pé da mesa, certo? São metáforas. São elementos utilizados para estabelecer elementos é, utilizados para estabelecer uma comparação com aquilo que a gente observa no cotidiano, entendeu? E que já são desgastadas pelo uso, já foram incorporadas, certo? Já são tipo, é como se fosse carne de boi, né? A gente fala para falar uma expressão idiomática aqui, né? Carne de boi é algo comum, né? Então, alegoria. A alegoria ocorre quando o texto apresenta uma sucessão de metáforas e comparações, ou quando um texto todo é uma grande metáfora, certo? Você pode falar. Uma coisa que acontece muito é fábula, né? Como, por exemplo, aquela fábula da. Sei lá. Não sei. Da lebre e da tartaruga, por exemplo. Eu gosto bastante dessa, né? Porque ela é muito talento versus esforço, né? A pessoa que é talentosa e não se esforça não vai tão longe quanto a pessoa que não tem talento, mas se esforça, né? Certo? E eu acredito nisso também. Eu acredito que vocês também devam acreditar nisso, né? Se você, mesmo se você não for lá grande coisa para certa coisa, e uma pessoa for extremamente talentosa, mas ela for extremamente soberba ao mesmo tempo, né? Que é o que a lebre representa, né? A lebre ela corre muito rápido. Ela é feita para correr, diferentemente da tartaruga, né? A tartaruga ela só fica lá naquela concha dela e ela é um animal extremamente desengonçado, né? Ela não serve para correr, né? Ela não tem esse mesmo mecanismo do que uma lebre, né? Não tem o menor sentido, né? Já a lebre ela é feita para isso, ela é feita para correr, né? Mas então a lebre ela tira um cochilo no meio da corrida, né? As duas apostam uma corrida, né? Você já deve conhecer essa fábula, né? E a tartaruga chega primeiro na linha de chegada, porque a tartaruga ela se propõe a ir até o final, né? E a lebre ela subestimou, ela foi arrogante, ela foi soberba, ela subestimou o oponente dela, né? Então tem essa, né? Que isso aqui tá errado? Meu Deus. Tá, beleza. Uh, caramba. Metonímia. É uma substituição por implicação. Há vários tipos. Ver outros slides, então. Eu não fiz esse outro slide. Ai, meu Deus. Mas eu posso listar eles aqui, né? Pode ser de parte pelo todo, né? Que a gente conhece. Que é, por exemplo, pode ser o autor pela obra. Deixa eu ver. Por exemplo, li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu o livro que ele escreveu, né? Pode ser a marca pelo produto, né? Como por exemplo, caramba, velho. Bombril, limpa, fogões, fogões, fogos, nossa.
Muito bem. Entendeu? O Bombril aqui no caso que é até incorporado ao cotidiano, né? A gente usa Bombril como sinônimo para o quê? Para palha de aço, né? Bombril Danone, né? Que na verdade é o quê? Iogurte, né? Mas a galera fala Danone, não é Danone, Danone é marca. Ah, tá, também pode ser o continente pelo conteúdo, como por exemplo, bebi uma taça, uma taça ontem. Sei lá, se você para ficar mais claro, né? Mais didático, né? Bebeu uma taça ontem. Você não bebeu uma taça, você bebeu o que tava dentro da taça, né? Pode estar implícito aqui, pode ser, sei lá, uma taça de vinho, por exemplo, certo? Mas é sempre perceba que a própria expressão que a gente tem, né, como tomar café da manhã, na verdade é da parte pelo todo também, né? Porque o café, ele remete a todo o conjunto, né, dos alimentos, né, que a gente vai tomar. Mas a gente toma isso como se fosse a refeição inteira, né? Então é uma metonímia também, certo? Tá, acho que tá bom já. Daí de personificação. Personificação é muito fácil. É, na verdade, a personificação ela também pode ser chamada de prosopopeia, né? Eu esqueci de colocar aqui. Prosopopeia, certo? E ela dá características animadas a animais ou seres inanimados. Quer um exemplo? Meu coração bate feliz quando te vê. Entendeu? Eu não sei cantar. É isso aí. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É isso. Tá. Sinestesia. Associação entre sentidos diferentes. Vamos, por exemplo, sentidos diferentes. Quais são os seus sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato, certo? Então você pode associar também isso. Ah, vi as cores da música. Você vê as cores da música. Música é um elemento sonoro, né? E você viu as cores dela, né? Que é um elemento visual. Então você mistura essas duas instâncias sensoriais, você tem a sinestesia, certo? E a sinestesia também é um fenômeno biológico. É uma comunicação, né, entre diferentes áreas neurais, né? Como, por exemplo, você pode ter uma área relacionada ao olfato que se comunica com, sei lá, uh, sei lá, por exemplo, emoções. Por exemplo, toda vez que você sente um cheiro, você tem uma emoção. Você lembra de um nome e você. Bom, se bem que o cheiro também pode provocar emoções, mas tudo bem. Eu vou dar um exemplo mais pontual. Você pode enxergar cores com sons, né? Que é o mais comum. Na verdade, o mais comum é o de enxergar cores nas letras, se não me engano. Sim, tá. Enfim. Ah, enfim, essas associações de sentidos diferentes. Gradação. Sucessão de palavras cuja associação pode provocar uma ideia de intensificação progressiva ou de diminuição de intensidade. Né? Então é algo que segue uma sequência lógica, né? Se você for parar para pensar, a gradação ela segue uma sequência lógica. Ela é como se fosse você estivesse subindo ou descendo uma escadinha, né? Vamos ver. Eu tô aqui com eu tô com um texto aqui para usar de exemplo. Deixa eu ver. Eu não, acho que eu não vou escrever não. Ó,
Não guardes que a maduridade te converta nessa flor, essa beleza em terras, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Perceba, ó. Ó, não guardes que a madura idade te converta essa flor, primeiro, essa beleza em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Ela está caminhando gradualmente à morte, certo? Se ela está caminhando gradualmente à morte, ela está diminuindo a intensidade, né? É como se fosse uma uma sequência lógica gradual, né? Se tem essa sequência lógica gradual, você pode estabelecer esse sentido de etapas, né? De gradação. Você tem uma gradação, entendeu? Uma hipérbole. O nome já diz tudo aqui, né? Exagero. Eu quis colocar, né? Essa é bem fácil, eu acho. Eu já te disse 1 milhão de vezes para parar, certo? Ou chorou um oceano de lágrimas, entendeu? É um puto exagero, né? Desculpa com perdão na palavra, é um puto exagero, né? Então isso é uma hipérbole, né? Ela serve para dar mais vida àquilo que você está falando, né? Mais expressividade, né? As figuras de linguagem elas conferem mais expressividade sempre aquilo que a gente quer falar, né? E a hipérbole ela dá esse exagero, né? Esse tchan, né? Enfim, tchan. Eufemismo. Técnica de suavização da linguagem. Então, o eufemismo ele é uma técnica eficiente quando você quer abordar certos temas que são delicados, né? Como por exemplo, a morte, né? Ou sei lá, um amigo seu mentiu, um amigo seu e você quer falar isso de uma maneira mais suave para ele, você falaria: "Você faltou com a verdade", né? Você mentiu, né? Mas é uma expressão mais suave do que você falar. Você mentiu, você fala, você faltou com a verdade. Entendeu? Tá sendo mais polido, tá sendo mais educado, vamos dizer assim, né? Ou ela está em um lugar melhor. Faleceu, né? Ela faleceu. Não, você não vai falar ela morreu, né? Ela está em um lugar melhor, né? Ela faleceu, ela veio a falecer, né? Então, esse eufemismo, né? Essa suavização da linguagem, né? Esse cuidado na hora de falar, né? Você está medindo as palavras, né? É quase se fosse quase o oposto da hipérbole, né? Enquanto a hipérbole ela quer mostrar, né? Ela quer, né? O eufemismo não, ele quer, não, vamos devagar, sabe? O paradoxo. O paradoxo, boa. Paradoxo. Ele é o quê? Ele é contradição de ideias, né? E a antítese, muito pessoal confunde com antítese. A antítese ela é a mera justaposição de ideias contrárias, mas não tem uma contradição. Não tem, certo? Ela só é um contraste, certo? Ela é um mero contraste. Agora, o paradoxo não, é uma contradição propriamente dita, entendeu? Como, por exemplo, vejo agora que estou cego. Pô, como que você tá vendo? Entendeu? Você tá cego, né? Aqui já tem um sentido mais conotativo, né? Percebe que você tem um sentido mais poético, né? Porque se você for pegar um sentido literal, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Se ele tá cego, ele não vê absolutamente nada, né? Então, é uma contradição de ideias, né? Tem uma do Renato Russo que eu gosto bastante, que é estou cheio de estar vazio. Certo? Como você pode estar cheio e vazio ao mesmo tempo? Não existe isso. São completos dois opostos, os dois são mutuamente exclusivos. Você não pode estar cheio e vazio ao mesmo tempo. Um copo de água não pode estar cheio de água e vazio de água ao mesmo tempo, certo? Então, é um paradoxo, é uma contradição, certo? É um absurdo, entendeu? Isso não pode existir, certo? Se você tomar isso no sentido denotativo, né? No sentido do dicionário, entendeu? Então, o paradoxo, para de falar paradóxico, é paradoxo, tá? Então, o paradoxo geralmente ele gera esse sentido mais conotativo, né? Mais figurado, né? Outro nome para sentido conotativo é sentido figurado, tá? Antítese. Oposição de ideias sem que haja contradição, que é o que eu falei, né? Que é um exemplo. Uh,
O dia cega, mas a noite renova. Dia, noite. São duas coisas opostas, mas não são mutuamente exclusivas, entendeu? Elas convivem. Inclusive são opostos complementares, né? Um complementa o outro, certo? O paradoxo geralmente se dá entre ideias mutuamente exclusivas. A antítese entre opostos que são complementares, certo? Já ironia. Uma declaração feita com a pretensão de deixar uma ideia subentendida. A ironia é um. A ironia é bem difícil de explicar, né? Vamos combinar, né? A ironia é quando você quer deixar aquela coisa ali nas entrelinhas, né? Aquela coisa ali, né? Meio. Você quer jogar aquele debochezinho, você quer ser irônico, né? Você tá jogando aquele debochezinho pra aquela tua amiga que tá vestida mal, por exemplo, você tá sendo irônico, né? Como, por exemplo, ela te mostra aquele vestido e aquele vestido tá tipo, nossa, horrível, e todo mundo sabe que é horrível. Ela pede sua opinião acerca do vestido. Você fala assim, nossa, tá lindo, maravilhoso. Tipo, com uma cara de nojo, sabe? A ironia também, ela tem essa coisa de querer dizer ao contrário do que se diz. Entendeu? Por exemplo, você afirma uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra. Entendeu? Por exemplo, uh, sei lá. Se bem que as do Machado de Assis eram ironias mais sutis, né? Mas tudo bem. Você fala. Ele fala que Marcela durante 15 meses e 11 contos de réis, que era a moeda da época. É uma ironia. Por quê? Porque esse 11 contos de réis, na verdade, remete justamente uma coisa anticlimática ao romance, né? Porque ele tá falando aqui o tempo que eles ficaram juntos, mas ao mesmo tempo ele tá falando de dinheiro. Pô, o que, é que tem a ver dinheiro com o tempo que eles ficaram juntos, né? Mas não, é justamente essa menção dele ao dinheiro quer dizer o quê? Ele quer dizer que a Marcela é interesseira, que a Marcela só ficou com ele por causa de dinheiro, que a Marcela era uma prostituta, certo? Era uma meretriz, certo? Que tava fazendo um ataque, uma crítica ao caráter da moça, entendeu? Que na verdade ela não amava ele coisa nenhuma, entendeu? Ela só tava interessada no dinheiro dele. Deixa eu ver aqui. Uh, e também eu tô vendo aqui uma imagem muito boa. Por exemplo, Maradona usando numa campanha antidrogas, por exemplo. O Maradona, que é um atleta conhecido por usar drogas, numa campanha antidrogas. É bastante irônico, né? É como se fosse. É uma situação irônica, né? É tipo. Algo ali que não casa, não combina, né? A ironia tem sempre essa coisa um pouco também da contradição, né? Do sentido crítico feito a partir de contradição também, né? Ela surge a partir dessa contradição também, a ironia. Você pode falar que algo dessa contradição é irônico também, né? Tem uma música da Alanis Morissette que fala também, uma artista internacional, né? Isn't it ironic, né? Tipo, e ela fica citando situações de ironia, como por exemplo, uh, você tem, tipo, por exemplo, 1.000 colheres, quando o que você precisava era uma faca, por exemplo. Então você tem tanta coisa à sua disposição, mas na verdade você não tem o que você quer, entendeu? Isso é irônico, né? Isso é uma contradição, isso é uma coisa meio que engraçada da vida, entendeu? A ironia tem esse sentido também, né? Essa ideia subtendida a ironia tem essa ideia também de contradição, também de ideia subtendida e de crítica, entendeu? Sempre pense em crítica quando você pensa em relação à ironia e em entrelinhas, certo? Entrelinhas, contradição e ideia subtendida. Sempre pensa nisso quando vocês pensarem em ironia, tá? Vou até colocar isso aqui, entre aspas. Entrelinhas, contradição
crítica. Certo? Tá? Tipos de discurso. Narração. Então, a narração ela é marcada por aquilo que a gente chama, ela é um tipo de, um gênero de, não é um gênero de texto, né? Mas a narração ela é um tipo de texto, né? Diferente da dissertação, como por exemplo, que está mais preocupada em ideias, né? Em concatenação lógica, a narração ela está preocupada em relatar, em contar a história, né? É um tipo de texto que conta a história, né? Ele é contado por um narrador, é o paint que a gente fala, né? Que é o personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, né? É um tipo de texto que é contado por um narrador e que contém personagens inseridos dentro de enredo cuja progressão segue uma lógica de sucessão temporal e espacial própria, né? Eu basicamente coloquei o paint aqui numa uma grande definição, tá? Então, quando você pensar em narração, pense sempre no Paint, tá? O Paint é isso: personagem, enredo, tempo. Não, já errei. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, certo? Tipos de discurso. Direto. É quando a voz da personagem é reproduzida diretamente. Que é aquela coisa que eu falei do travessão pra vocês, certo? É quando. Marco travessão. Vamos comer pizza? Sim! Entendeu? Eu gostaria muito de uma pizza agora. Mas enfim. Diretamente, pô. Tá. Indireto. É quando o narrador fala pela personagem em terceira pessoa. Aí você quer passar, por exemplo, ela disse que queria comer pizza. E o seu irmão concordou. Vorazmente. Intensidade lá que eu coloquei os pontos de exclamação, né? O menino tava faminto por pizza, né? Então você fala pelos outros, né? E o indireto livre, né? Que eu vou dar exemplo. Eu coloquei alguns textos aqui pra gente dar uma lida. Indireto livre é quando o pensamento do personagem alterna-se na terceira pessoa com a voz do narrador, né? Você confunde os dois, né? Você confunde a voz do narrador e a voz do personagem. Parece que o narrador está entrando na cabeça do personagem, certo? E às vezes você não sabe se é a própria cabeça do personagem que está falando ou se é o narrador, certo? Cria uma ambiguidade proposital, certo? E essa é uma obra muito famosa que é Vidas Secas, né? Do Graciliano Ramos. Inclusive já deve ter saído até da lista de vestibular. Mas é uma obra do modernismo assim fantástica. Eu recomendo muito para quem quiser ler. É um livro assim muito, muito bom. Emocionante. Certo? Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Percebe que aqui você tem até uma marca de discurso direto, né? Exclamou em voz alta, né? Conteve-se. Aqui é discurso direto. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. Certo? E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Aqui está descrevendo. Mas como em terra alheia cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Aqui é um discurso indireto, né? É um narrador, discurso indireto não, é um narrador em terceira pessoa, né? É um narrador em terceira pessoa em discurso indireto, né? Olhou em torno com receio de que foram os meninos, alguém que tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha. Estava ali, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Certo? Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Perceba que, perceba que aqui também você confunde a voz do narrador com a voz do Fabiano, né? Olhou em torno com receio que foram os meninos. Alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu murmurando: Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara, sim, senhor.
Percebe que tem até como se fosse ele falando dentro da cabeça dele, né? Sim, senhor, essa coisa até meio subserviente, né? Servil do Fabiano, né? Que ele abaixa a cabeça pros brancos, né? Entre aspas, né? Que ele é branco, mas ele não é branco, entendeu? Ele é como se fosse um escravo, entendeu? Ele é ele é o branco aqui no sentido de poder, né? De em cima da hierarquia social, né? Existem as pessoas de pele branca aqui, mas no caso elas não são propriamente brancas, né? Elas são elas são como se fossem pessoas negras, né? Sem poder algum, enfim. Corrigiu murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isso para ele é motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho. Capaz de vencer dificuldades. E eu não tô falando de discussão moderna de racismo também, não. Pelo amor de Deus, de privilégio, de branco, essas coisas assim. Não quero discutir isso, tá? Eu tô discutindo o texto, tá? Chegaram naquela situação medonha. Ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Certo? Vivia longe dos homens, só estava bem com animais. Os seus pés duros quebravam e não sentiam a quentura da terra. Montado confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele, e falava com uma linguagem cantada, molicível que gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado e para o outro. Cambaia, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua, exclamações. Na verdade falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Certo? Aqui é uma descrição do Fabiano, né? Que é como se fosse um narrador onisciente, né? E é esse narrador onisciente que entra na cabeça do personagem que permite esse discurso indireto livre, né? Que é essa mescla entre um e outro, né? Enfim. É isso, galera. Se tiver dúvida, qualquer coisa é só me chamar. Chama no WhatsApp, chama no Facebook, chama. Certo? É isso. Beijo pra vocês.